paz do Senhor, professores! Seja bem-vindo ao canal Ensinar com Dedicação. É uma alegria imensa iniciar esse momento focado no nosso aperfeiçoamento ministerial. Hoje, vamos mergulhar em um resumo visual preparado com muito carinho exatamente para quem atua na escola bíblica dominical. O nosso grande objetivo com essa mentoria prática é aprender a harmonizar duas coisas que, para muita gente, até parecem opostas: a direção e a dependência do Espírito Santo, de um lado, e o nosso dever de realizar um preparo responsável, do outro. Nós vamos entender como a espiritualidade e a organização devem e podem caminhar juntas de um jeito brilhante. O nosso propósito de acolhimento aqui é super importante, porque a gente sabe perfeitamente que quem ensina na EBD enfrenta um desafio quase que universal, né? É aquela busca constante por encontrar o equilíbrio perfeito entre depender totalmente do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade integral pelo preparo da lição. Afinal, é super comum bater aquela insegurança: será que eu estudei o suficiente? Ou será que eu estou deixando Deus agir de verdade? É exatamente essa tensão que a gente vai resolver juntos hoje. E para nossa rota de hoje, a gente vai passar rapidinho por 6 pontos-chave: o desafio do equilíbrio, os 2 extremos perigosos, o que é o preparo real de fato, um passo a passo prático do professor, os erros mais comuns na EBD e, para fechar com chave de ouro, uma tarefa prática com encorajamento final. Começando pelo nosso ponto número 1, o desafio do equilíbrio. Olha só, muita gente, infelizmente, acaba tratando a espiritualidade e o preparo como se fossem grandes inimigos. E isso já nos empurra direto para o nosso ponto 2, os 2 extremos perigosos. É aqui que a gente precisa ficar muito alerta, porque quando falhamos em manter um equilíbrio bíblico e saudável entre orar e estudar, acabamos caindo para lados que prejudicam profundamente o ensino e a nossa classe. Pensa comigo. De um lado, a gente tem o preparo sem dependência. É quando a confiança está depositada todinha na técnica, nos slides bonitos, no intelecto. O resultado? Uma aula fria, mecânica, puramente informativa. Sabe aquela aula que entra por um ouvido e sai pelo outro? É bem isso. Agora, do outro lado, a gente tem a dependência sem preparo. Aqui, o ensino vira improviso puro, desorganização e até mesmo uma certa irresponsabilidade, usando incorretamente o nome do Espírito Santo como uma desculpa esfarrapada para a falta de disciplina durante a semana. E vamos ser sinceros, nenhum desses 2 lados reflete a excelência que a palavra de Deus exige de nós. O ponto crucial de toda essa conversa é que depender do Espírito Santo não significa de jeito nenhum desprezar o preparo. Na verdade, significa preparar-se com muita humildade, sabendo que só Deus pode dar vida àquilo que ensinamos. O nosso preparo é como se fosse um altar, construído com dedicação, com zelo, pedrinha por pedrinha. Já a dependência é o fogo que vem lá do céu direto de Deus. E olha, sem o altar bem montado, não tem onde o fogo cair. O que nos leva ao ponto 3. O que é preparo real, afinal? Nós precisamos definir o que significa na prática da nossa semana, depender do Espírito e, ao mesmo tempo, organizar uma aula de excelência. Porque depender do Espírito Santo não é chegar lá na frente no domingo de manhã sem saber o que falar e esperando uma revelação mágica. Não, não. Envolve atitudes muito concretas da nossa parte. É dobrar o joelho e orar antes mesmo de abrir a revista. É estudar com aquele temor bom de quem está lidando com a palavra de Deus. É ensinar com humildade. É ter a sensibilidade de pedir sabedoria pastoral para discernir qual é a dor daquela classe. E, por fim, é confiar que a gente está ali só para plantar a sementinha, mas quem dá o crescimento mesmo é Deus. Em contrapartida, um preparo eficaz não é só entupir a cabeça dos alunos com um monte de informação teológica. É a organização com propósito. A gente precisa ler o texto bíblico, entender o contexto, pescar qual é a ideia central daquela lição, separar os pontos que são essenciais e, o mais importante, preparar boas perguntas e aplicações práticas para a vida de quem está ouvindo. Tudo isso, claro, amarrado em muita oração. E aqui fica um alerta que a gente não pode esquecer. A técnica organiza, mas é o Espírito quem vivifica. Confiar somente numa oratória perfeita, numa comunicação impecável ou num conhecimento gigantesco vai acabar gerando uma aula espiritualmente vazia. É o Espírito Santo quem age no oculto do coração para consolar, confrontar e edificar. A técnica é só uma ferramenta que a gente usa. Ela nunca vai ser a nossa base. Então, vamos para o ponto 4. Passo a passo do professor. Como é que a gente une oração, estudo, elaboração de roteiro e essa dependência total de Deus durante a nossa correria da semana? A gente pode seguir esse mapinha super prático.
Tudo começa com oração, pedindo a direção de Deus. Depois, o desafio é ouvir o que Deus tem a dizer na palavra primeiro para nós. O texto precisa confrontar o nosso próprio coração antes da gente tentar ensinar alguém. Em seguida, a gente identifica a ideia central da lição, monta um roteiro bem simples, que funcione como um guia, ora pelos alunos, se possível pelo nome de cada um, e no domingo, ensina com o coração quebrantado e humilde. Para não ficar só na teoria, vamos trazer para a realidade. Imagina que o nosso desafio para o próximo domingo seja ministrar uma lição com o tema Fé em meio à espera. Como é que os diferentes estilos de preparo iam lidar com esse tema? Olha a diferença! Um preparo puramente técnico ia direto para o dicionário definir o que é fé, ia gastar tempo explicando o contexto histórico da época, ia terminar a aula com 3 frases de efeito muito bonitas. Fica muito informativo, mas pode soar extremamente frio e distante da dor de quem está ali sentado. Já o preparo com dependência é transformador. Ele começa com o professor orando: Senhor, trata a minha própria ansiedade primeiro. Ele foca nas lutas reais daquela classe e prepara aplicações que abraçam as feridas dos alunos com amor. Percebe? Esse formato deixa de ser só informativo e passa a ser formativo. Ele ganha vida. Entender essa diferença é essencial, e isso nos leva ao ponto 5, erros comuns na EBD. Entender a diferença entre uma técnica vazia e o preparo devocional nos livra de muitas armadilhas. Existem umas cascas de banana que a gente precisa evitar pisar. A primeira é achar que o estudo organizado vai apagar o Espírito Santo. Gente, pelo contrário, ele usa justamente aquela pergunta bem formulada e aquele estudo feito com carinho como os instrumentos dele. A gente também tem que fugir dessa ilusão de que o improviso é mais espiritual ou o erro de estudar demais e orar de menos, e vice-versa, orar muito, mas não pegar no livro. E por último, nunca, jamais confunda uma aula bem organizada com uma aula fria. E por falar em armadilhas, é o momento perfeito para a gente fazer uma autoavaliação bem sincera. A pergunta é: será que estamos confiando excessivamente na nossa própria capacidade de preparo? Ou será que estamos usando a desculpa de depender de Deus só para não estudar o suficiente? Sabe, se a gente está deixando tudo para sábado à noite, ou se a aula está parecendo mais um show particular de conhecimento teológico do que um serviço, é hora de recalcular a rota. A verdadeira dependência de Deus jamais produz preguiça, ela gera excelência e muito zelo. E chegamos ao nosso ponto 6, tarefa e encorajamento final. Como o conhecimento que a gente não aplica acaba se perdendo, temos uma missão bem prática para a nossa próxima aula. Para a próxima preparação, o convite é aplicar esse padrão. Primeiro, orar, depois ler o texto e fazer a pergunta de ouro: Senhor, o que o Senhor está querendo ensinar para o meu coração com isso? Anote a ideia central em uma frase curtinha, monte aquele roteiro simples e, no fim, tire um tempo precioso para orar pela turma, lembrando dos rostinhos deles. Essa atitude simples transforma uma semana de estudo pesada em um ato lindo e contínuo de adoração e dependência. E se a gente puder guardar uma frase no fundo do coração hoje, que seja essa: ensinar na EBD é ministério, não performance. A nossa missão primária é servir. É chegar lá, com a mão na terra, plantar a semente e regar com todo o amor e dedicação do mundo. Mas aquele resultado final, a lágrima no olho, a transformação do caráter, a conversão, isso a gente entrega humildemente nas mãos do Senhor, porque só Ele é quem dá o crescimento. O nosso dever, no fim das contas, é simples: preparar com a nossa maior dedicação e entregar o resultado nas mãos de Deus. Muito obrigado por dedicar este tempo ao seu aprendizado e ao seu crescimento ministerial. Para acompanhar o próximo episódio dessa nossa série Professor de EBD na Prática, é só continuar com a gente aqui no canal Ensinar com Dedicação. Mas antes de nos despedirmos, eu queria deixar essa pulguinha atrás da orelha. Se a sua próxima aula fosse o único elemento espiritual que os seus alunos fossem receber a semana inteira, ela estaria cheia apenas de informações técnicas ou estaria transbordando o poder transformador do Espírito Santo? Pensa nisso. Um grande abraço e até a próxima.